você juntar o livro na cidade, cada vez mais elástico. Você conhece um cidadão lá da família? Jabutis Vagarosos, TV Rua, nós estamos aqui nesse templo, né? Que para nós é qualquer livraria. No caso aqui na Saraiva do Shopping Barra. Sempre eu venho aqui e encontro os nossos queridos escritores, chargistas. E aproveitamos aqui e vimos que está ocorrendo o lançamento de um livro, Relações de Gênero, na Escola Pública de Trânsito. Então esse livro está sendo lançado aqui hoje na Livraria Saraiva. Não sabíamos, por isso que nada aqui é editado. E quem fez esse livro, está lançando aqui, é a professora Tatiane de Jesus Chates, é isso? Professora, eu vou lhe pedir para dar uma levantadinha, já que não tem um lugar aqui para sentar, senão a senhora fica muito assim, lá embaixo, e parecendo que eu sou um gigante e não sou, né? São as coisas da fotografia. Veja bem, não li seu livro, não abri, não comprei, tudo isso a gente vai fazer depois. E trânsito é uma coisa que nos interessa muito, porque nós lidamos também com essa parte do trânsito no que se refere às bicicletas. E nada melhor do que, ninguém melhor do que a senhora própria para falar do livro seu. Me mostre, pegue por favor, Marco. Então a senhora vai falar dele aí para nós e com certeza daremos a devida divulgação, inclusive com as pessoas ligadas às bicicletas. Diga de onde a senhora veio. Primeiro a senhora se apresente aí, né, pra gente. Bem, meu nome é Tatiane de Jesus Chates, conhecida por muitos como Tatiane Chates. Eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, do Colegiado de História, do Departamento de Educação Campus 13. E esse livro foi resultado da minha dissertação de mestrado, onde eu fiz uma pesquisa de campo na Escola Pública de Trânsito e pude verificar os estereótipos e estigmas que ainda hoje permanecem e perduram na sociedade brasileira com relação às mulheres que dirigem. Essa escola pública, ela tem lugar físico? Ela fica onde? Deixa ela terminar. A escola pública que eu fiz a pesquisa de campo, ela funciona em cima no mesmo lugar do Detran, aqui em Salvador. Salvador, Bahia. E assim, para falar um pouco do livro, né, como se tinha dito antes, atualmente é comum que as mulheres, em função das conquistas, né, que tenham acontecido, que elas conduzam suas vidas, conduzam, né, seus caminhos, seus destinos, e tenham opiniões diversas a respeito de diversos assuntos, de vários assuntos. E a Escola Pública de Trânsito permite, e o ato de dirigir permite essa metáfora, analisar até que ponto as mulheres continuam, ou de fato essas conquistas realmente surtiram efeito com relação às mulheres serem visibilizadas e valorizadas em diversas atividades na sociedade, como no trânsito urbano, a despeito de todas as dificuldades relacionadas à educação para o trânsito, com relação à formação dos centros de formação de condutores em relação a todo o Brasil, porque a gente pode ver discrepâncias, dificuldade com relação ao material de ensino, polêmicas e discordâncias em relação à forma de se ensinar, com utilização ou não de instrumentos ou de máquinas específicas, que a gente viu recentemente, o simulador, né, de trânsito, né, que está sendo utilizado por vários centros de formação de condutores, a exemplo do que acontece no Rio Grande do Sul, que a maior parte dos centros de formação de condutores possui de fato esse simulador, e em relação ao restante do país há uma dificuldade de fazer uso por conta do custo, que é alto, ou seja, existem dificuldades em relação a pensar currículo
da educação para o trânsito e como ver as relações de gênero dentro desse currículo e dentro desse centro de formação de condutores, com um exemplo privilegiado a Escola Pública de Trânsito, que foi o meu objeto de pesquisa aqui em Salvador, Em qual período? Bahia. A senhora estudou lá em qual período? No ano de 2009, ou seja, tem um Certo. tempo, mas as reflexões elas continuam atuais em relação à sociedade brasileira, né? Em relação a esses estereótipos, né? Pois não, pode continuar. Olha, Marco é jornalista, ele é dos sindicatos médicos, ele é um grande chargista, conhecido nacionalmente, está me ajudando aqui nas perguntas. Então vamos aqui o seguinte, relações de gênero, porque o título realmente me chamou bastante atenção, apesar de ser um tema abordado hoje em todos os segmentos acadêmicos, inclusive. A pesquisa que a senhora fez de relações de gêneros na escola pública e dentro da escola pública de trânsito, quais foram as dificuldades em relação ao que a senhora pôs aqui nesse livro? Porque eu não li, como estou dizendo, o livro. E quem vai ler vai ver quais são os temas assim mais propriamente abordados nele em relação a esse título aqui, por demais chamativo. Bem, Correlata a pergunta, talvez ele facilite. Depende da minha posição, mas vamos falar a favor do livro, a favor da sua experiência. O comando lá local da unidade, ele ajudou, foi também perfeito, propiciador da sua pesquisa? Sim. No momento em que eu fiz a pesquisa, houve uma acolhida importante em relação à pesquisa. Foi a diretora, à época, ela me acolheu bem, os funcionários também me acolheram bem. Eu tive liberdade para trabalhar, para fazer meu trabalho. Eu fiz a entrevista com 4 professores à época e pude analisar questões como a questão espacial da escola, como as aulas acontecem, as turmas, como elas são organizadas, como os professores se colocavam em sala de aula, como eles davam sua aula, a partir de que suporte, com que material didático, como era estruturado o quadro de horários, como isso interferia na aprendizagem dos alunos, como a Escola Pública de Trânsito facilitava a ida desses alunos para o teste, né, de direção. Ou seja, assim, houve uma acolhida boa e importante em relação ao meu trabalho. E posteriormente eu fiz entrevistas com os professores que permitiram com que eu fizesse algumas ilações, algumas conclusões pertinentes em relação à análise que eu estava fazendo, né, em relação às relações de gênero. Lhe perguntando aqui, tem aqui a professora, eu não estou enxergando bem aqui o fundo, pedindo desculpas aqui a quem vai assistir o vídeo, que a gente não faz edição, a gente não estuda antes, a gente não ensaia nada, a gente apenas pergunta a pessoa se a pessoa pode nos informar essas coisas, tipo que nós estamos tratando aqui. Aí eu vi aqui no fundo, pensei até que o livro fosse da senhora, dela, é Lina Maria Brandão de Aras, o que representa ela aqui no livro, porque eu não vou ler essa parte aqui agora, porque não dá tempo. Então, falar a respeito da professora Ana Maria Brandão. Bem, a professora Lina é uma conhecida minha de algum tempo. Ela foi minha professora quando eu era estudante de graduação, de licenciatura. E, assim, depois a gente teve contatos na universidade e em eventos que a gente participou de forma conjunta, ou seja, o contato se manteve, mesmo depois da gente ter terminado o vínculo estudante-professora. É uma pessoa acolhedora, que está sempre solícita, né, em relação às questões da universidade, porque nós trabalhamos na universidade, eu sou da Universidade do Estado da Bahia, ela é da Universidade Federal da Bahia, então sempre a gente busca
esses intercâmbios. Pois não. Lhe pedindo agora e ao meu amigo para encerrar esse vídeo, a gente pode fazer outro. Agora, onde encontra esse livro? Pelo que eu estou vendo aqui, logo na livraria Saraiva do Shopping Barra, mais em algum local, onde pode ser adquirido? Pelo que eu tenho informação, esse livro ele pode ser encontrado em várias livrarias do Brasil. A livraria Saraiva, caso não tenha fisicamente, pode ser feita encomenda. Tem a Livraria Cultura, tem também alguns exemplares já na estante virtual, né? Ou seja, houve uma rapidez na circulação, na distribuição, que é algo que me chamou a atenção em relação à editora, né? Prova de que a editora Paco Editorial funciona bem. A Paco Editorial eu não conheço, é daqui de Salvador, da Bahia? É de São Paulo. São Paulo. Então, parabéns aí, então, a Paco Editora pela edição do livro e por essa divulgação que a senhora acabou de informar. E esse vídeo a senhora vai encontrar no YouTube, na conta Valci Barreto. Obrigadinho, hein?